Olá pessoal, bem-vindos de volta ao nosso canal. Hoje vamos mergulhar em uma das histórias mais épicas e conhecidas de todos os tempos. A história de Noé e a Grande Arca. Mesmo que você já tenha ouvido falar, garanto que vamos explorar detalhes e significados que talvez você nunca tenha percebido. Então pegue sua bebida favorita Akimodsei e vamos viajar no tempo até um mundo muito antigo. A história começa em um tempo em que a humanidade, segundo as escrituras, havia se desviado bastante do caminho certo. A maldade e a corrupção tinham se espalhado pela terra, e isso entristeceu profundamente o coração de Deus. Imaginem um mundo onde a bondade era rara e a violência uma constante. Era um cenário desolador. Mas em meio a toda essa escuridão, havia um homem que se destacava. Seu nome era Noé. Noé não era perfeito, mas ele era descrito como um homem justo e íntegro em sua geração. Ele andava com Deus. Isso significa que ele tinha uma relação próxima com o Criador. Ele ouvia sua voz e se esforçava para viver de acordo com seus princípios. Ele era essencialmente uma luz em um mundo de trevas. E foi por causa dessa retidão que Deus escolheu Noé para uma missão de proporções inimagináveis. Um dia, Deus falou com Noé e revelou seu plano drástico. Ele iria trazer um dilúvio, uma inundação global, para limpar a terra de toda a maldade. É uma ideia chocante, não é? A ideia de um reset completo, mas em meio a esse juízo, havia um plano de salvação. Deus não queria destruir tudo por completo. Ele queria preservar a vida e recomeçar. E Noé seria o instrumento para isso. A tarefa de Noé era gigantesca. Construir uma arca, e não era um barquinho qualquer. Deus deu a Noé instruções muito específicas. A arca deveria ser feita de madeira de gofer, que muitos acreditam ser cipreste, uma madeira super resistente à água. As dimensões eram colossais. 300 côvados de comprimento, 50 de largura e 30 de altura. Para termos uma ideia, um côvado tem cerca de 45 centímetros. Isso significa que a arca teria aproximadamente o tamanho de um campo de futebol e meio de comprimento e a altura de um prédio de 4 andares. Era uma estrutura monumental. Além disso, a arca deveria ter 3 andares, compartimentos internos e uma única janela no topo. E o mais importante, ela deveria ser toda revestida, por dentro e por fora, com piche para torná-la completamente à prova d'água. Pensem no desafio de engenharia e logística. Não havia serrarias elétricas, guindastes ou equipes de construção modernas. Era Noé, seus 3 filhos, Sem, Cam e Jafé, e muita fé e trabalho duro. Enquanto construía, Noé também pregava. Ele era um pregoeiro da justiça. Ele avisava as pessoas sobre o que estava por vir, convidando-as ao arrependimento. Mas como vocês podem imaginar, ninguém o levava a sério. As pessoas provavelmente zombavam dele. Um barco gigante no meio da terra seca. Que loucura! Nunca choveu tanto assim! A construção da arca levou décadas, talvez até 100 anos. Durante todo esse tempo, Noé e sua família enfrentaram o ridículo e a descrença, mas permaneceram firmes em sua obediência a Deus. Isso nos ensina uma lição poderosa sobre perseverança e fé, mesmo quando o mundo inteiro acha que você está louco. Finalmente, o dia chegou. A arca estava pronta. Então, a segunda parte da missão começou. Deus ordenou a Noé que reunisse os animais. E aqui está um detalhe fascinante. Não foi Noé que saiu caçando os animais. As escrituras dizem que os animais vieram até Noé de Esostru. De cada espécie de animal impuro, um casal, macho e fêmea. E de cada espécie de animal puro, 7 casais. Isso garantiria a diversidade para repovoar a terra. Imaginem a cena. Elefantes, leões, girafas, pássaros de todas as cores, insetos, répteis, todos marchando em uma fila organizada de 2 em 2, entrando pacificamente na arca. Deve ter sido um espetáculo de tirar o fôlego, um milagre visível da soberania de Deus sobre a criação. Junto com os animais, Noé, sua esposa, seus 3 filhos e suas 3 noras, 8 pessoas no total também entraram na arca. Eles levaram consigo comida suficiente para todos, humanos e animais, durante o longo período que ficariam lá dentro. Assim que o último animal e a última pessoa estavam a bordo, algo significativo aconteceu. Deus mesmo fechou a porta da arca por fora. Isso simbolizava a segurança daqueles que estavam dentro e a finalidade da decisão. A oportunidade para a salvação estava selada. Para quem estava dentro, era a promessa da proteção divina. Para quem estava fora, era o fim. 7 dias depois que a porta foi fechada, a chuva começou. E não era uma chuva normal. A Bíblia descreve que romperam-se todas as fontes do grande abismo, e as janelas do céu se abriram. Isso sugere que a água não veio apenas de cima, como chuva, mas também de baixo, de fontes subterrâneas. Foi um cataclismo global. Choveu sem parar por 40 dias e 40 noites. As águas subiram, cobrindo as planícies, os vales e finalmente as montanhas mais altas.
Tudo o que tinha fôlego de vida em terra seca morreu. A arca, que antes parecia uma loucura em terra firme, agora era o único refúgio seguro, flutuando sobre as águas turbulentas. Lá dentro, em meio ao barulho da tempestade e ao som de tantos animais, 8 pessoas confiavam na promessa de Deus. A vida na arca não deve ter sido fácil. Cuidar de tantos animais, a limpeza ou confinamento, mas eles estavam seguros. Após os 40 dias de chuva, as águas prevaleceram sobre a terra por um total de 150 dias. Foi um longo período de espera e paciência. Então, gradualmente, Deus fez soprar um vento sobre a terra, e as águas começaram a baixar. A arca, que flutuava sem rumo, finalmente repousou sobre as montanhas de Ararat. Mas eles ainda não podiam sair. Era preciso esperar a terra secar completamente. Noé, como um bom capitão, começou a testar as condições. Primeiro ele soltou um corvo que ia e voltava, provavelmente se alimentando das carcaças que apareciam conforme a água baixava. Depois, ele soltou uma pomba. Na primeira vez ela não encontrou lugar para pousar e voltou para a arca. Uma semana depois, Noé a soltou novamente. Dessa vez, ela voltou ao entardecer trazendo no bico uma folha nova de oliveira. Que sinal de esperança! A vida estava brotando novamente na terra. Era prova de que a inundação havia cessado e a vegetação estava ressurgindo. Noé esperou mais 7 dias e soltou a pomba pela terceira vez. Desta vez, ela não voltou. A terra estava pronta para ser habitada novamente. Depois de mais de um ano dentro da arca, Deus finalmente disse a Noé: saia da arca, você e sua família, e todos os animais. Sejam férteis, multipliquem-se e encham a terra. A primeira coisa que Noé fez ao sair da arca foi construir um altar e oferecer um sacrifício de gratidão a Deus. Foi um ato de adoração, reconhecendo que sua salvação veio inteiramente do Senhor. Deus se agradou da atitude de Noé e fez uma aliança, uma promessa solene não apenas com Noé, mas com toda a humanidade e com toda a criação. Ele prometeu que nunca mais destruiria a terra com um dilúvio. E para selar essa promessa, ele colocou um sinal no céu, o arco-íris. Toda vez que vemos um arco-íris após a chuva, somos lembrados dessa antiga promessa de misericórdia e fidelidade de Deus. Não é incrível? Um fenômeno natural que vemos até hoje carrega um significado tão profundo. A história de Noé é muito mais do que um conto infantil sobre um barco com animais. É uma história sobre fé, em meio à zombaria sobre obediência, há um chamado que parece impossível sobre o juízo de Deus contra o mal e, acima de tudo, sobre sua graça e misericórdia. E o desejo de preservar a vida e oferecer um novo começo. A arca é um símbolo poderoso de salvação. Assim como a arca foi o único meio de salvação do dilúvio, muitas tradições veem nela uma prefiguração de uma salvação maior. É uma narrativa que nos desafia a pensar sobre nossa própria vida. Estamos construindo nossas vidas sobre uma base sólida? Estamos dispostos a obedecer e confiar mesmo quando não entendemos tudo? A história de Noé nos lembra que, mesmo nos tempos mais sombrios, há sempre esperança e a possibilidade de um novo começo. Espero que vocês tenham gostado de explorar essa história incrível conosco hoje. Se você aprendeu algo novo ou se sentiu inspirado, deixe um like no vídeo, comente aqui embaixo o que mais te marcou nessa história e não se esqueça de se inscrever no canal para não perder nossos próximos vídeos. Muito obrigado por assistir e até a próxima.